Olá pessoal, finalmente na aula de hoje nós vamos tratar de captura de choque, como trabalhar ondas de choque no CFD e também sobre o conceito de conservatividade, que é muito importante no CFD em geral. Então vamos começar considerando a chamada equação de Burgers sem viscosidade, tá? Que lembra muito a equação de advecção linear, não é isso? Exceto que a velocidade de advecção agora é o próprio valor da solução que varia com x, ou seja, ao invés da velocidade de translação da solução ser uma constante, agora ela vai variar de ponto para ponto da solução e a velocidade vai ser o próprio valor da solução no ponto. É bom perceber que essa equação é agora não linear, porque nós temos um produto U com du dx, e é essa simples não linearidade que vai permitir a gente verificar vários efeitos complexos na solução, em particular a formação de ondas de choque, tá? Ou no caso descontinuidades, Então a primeira coisa para a gente perceber é isso. Imagina que a gente parte de uma condição inicial suave, no instante t0. Então assumindo que esse U é positivo, cada ponto dessa solução vai se mover para a direita, sendo que as regiões que têm U maior se movem mais rápido do que as regiões que têm U menor. Portanto, algum tempo depois, os pontos de máximo vão se aproximar dos pontos de mínimo, ou melhor dizendo, o x deles, o que levará à formação de frentes de choque desse tipo, com gradientes acentuados, tá? E se nós continuarmos imaginando a evolução desse sinal no tempo, o que a gente veria num exagero de extrapolação, tá? Seria um sinal desse tipo. Ó. Claro que essa solução, na verdade, nunca chega a se formar, porque uma curva dessa forma não é nenhuma função, é uma relação, visto que para um mesmo x a gente tem mais de um valor de u. Na verdade, tá, pessoal? No sentido matemático, essa EDP não tem solução definida para tempos maiores do que aquele instante em que o choque de fato se forma. Porque quando primeiro se formar a descontinuidade, o du dx vai ser infinito, uma declividade super intensa aqui. Então, portanto, a EDP deixa de valer a partir dali. Então, matematicamente, a equação de Burgers sem a viscosidade, que é essa que a gente está tratando aqui, ela não tem solução a partir do instante de formação do primeiro choque. Inclusive, pessoal, dá para calcular analiticamente, de forma simples, qual é esse instante que ela vai formar um choque. Basta a gente perceber o seguinte, como não tem viscosidade, os pontos de máximo e os pontos de mínimo não vão alterar, não haverá difusão da solução. E, portanto, o valor de U aqui no máximo e no mínimo permanecerão constantes, ou seja, a velocidade de propagação nesse ponto, que é o max, vamos chamar assim, e a velocidade de propagação nesse ponto, vamos chamar de Umin, elas também vão ser constantes, e, portanto, a distância relativa entre o ponto de máximo e mínimo vai diminuir a uma taxa constante no tempo, não é isso? Então, bastaria você dividir esse ΔX inicial pela diferença das velocidades, que vai dar a velocidade relativa, e você teria o ΔT necessário para a formação do choque, tá ok? Isso é um resultado analítico. Mas vamos para frente. Então é o seguinte, existe uma forma de nós adaptarmos a nossa equação de Burgers para que ela tenha solução após a formação do choque. E essa forma de modificar é baseada na chamada equação de Burgers viscosa, que tem um termo difusivo aqui do lado direito, tá? Então vamos abrir um parêntese para discutir a solução exata dessa equação de Burgers viscosa, para depois voltarmos para a solução da equação de Burgers sem viscosidade, tá ok? Então é o seguinte, vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, da figura 2. Se a gente começa agora com a solução suave novamente, tá? E acompanha a evolução dela no tempo para a equação de Burgers viscosa, a gente observa que ela parece que vai formar um choque, mas na verdade ela não chega a formar. E ela atinge um estado em que acontece uma coisa que lembra uma frente de choque, mas na verdade é simplesmente um gradiente acentuado, tá? Que está espalhado ao longo de uma certa região ΔX, ok? E a evolução dessa frente no choque permanece com essa espessura ΔX, nunca chegando a formar o choque com gradiente infinito, tá bom? Em outras palavras, esse termo difusivo, ele age contrariamente à intensificação desse gradiente e não permite que uma descontinuidade de fato venha a se formar. A equação de Burgers viscosa tem solução analítica para todo o tempo, então, e o que se observa nessa solução é que a espessura dessa frente de choque que vai se formar, ela é proporcional ao coeficiente de viscosidade μ, o que nos leva então a considerar o seguinte: qual seria a solução da equação de Burgers viscosa no limite da viscosidade tendendo a zero? Essa é uma pergunta muito interessante. E a resposta é que essa solução limite vai ser diferente da solução da equação de Burgers sem viscosidade. Pelo seguinte, quando o μ tende a zero, haverá a formação de uma frente de choque de espessura cada vez menor, proporcional ao μ, sendo que o valor de μ vezes derivada segunda, que é esse termo da direita, ele não tende a zero nesse limite. Por quê? Porque o valor da derivada segunda no choque vai tender ao infinito. Perceberam a sutileza? Então, apesar do μ tender a zero, esse termo aqui no choque não vai a zero. Então, quando nós tratamos de
ondas de choque, na física, né? Mesmo que a gente esteja tratando, por exemplo, com equações que não têm viscosidade, como é o caso das equações de Euler compressível, a gente vai estar sempre pensando, muitas vezes sem nem perceber, no limite físico de um choque de espessura tendendo a zero. Essa é a chamada condição de entropia, tá? É uma condição teórica que você adiciona às suas equações sem viscosidade, que no fim das contas significa você interpretar a solução daquelas equações como sendo, na verdade, a solução das equações viscosas com a viscosidade tendendo a zero, ok? Mas são uma discussão um tanto quanto teórica, né? Mas que vai ser importante para a gente mais para frente. Então, continuando. Bom, aí numa simulação, pessoal, imagina que a gente está resolvendo a equação de Burgers ou a equação de Euler, tá? O que acontece quando a gente tenta simular essas equações sem tomar cuidado com os choques que vão se formar? O que vai acontecer é que, quando o choque começa a se formar, ou seja, aquele gradiente acentuado começa a se formar, invariavelmente a sua solução vai ser subresolvida perto daquele gradiente, né? Porque para resolver com a sua malha essa variação rápida, você teria que ter muitos pontos dentro do gradiente, tá entendendo? Então, invariavelmente, a sua solução vai estar subresolvida, e o efeito dessa subresolução, que leva a erros numéricos, né, é o chamado fenômeno de Gibbs, cuja observação na prática é simplesmente uma formação de oscilações na frente do choque, tá? Mas por que se formam essas oscilações quando uma frente de choque fica mal resolvida? Bom, matematicamente, pessoal, a aplicação é o seguinte: se você pega uma função descontínua do tipo degrau e você faz um transformado de Fourier, você vai ver que existe energia em infinitos modos de Fourier. Ou seja, aquele sinal bonitinho que tem uma descontinuidade bem localizada, na verdade ele é uma superposição de infinitos modos de Fourier, tá ok? Só que eles estão com uma fase tão bem calibrada que você não percebe que eles estão ali por trás daquela descontinuidade. Porém, na presença de erros numéricos, em particular agora do erro de dispersão, esses vários modos de Fourier vão meio que se desmembrar, né? Porque cada um agora vai seguir uma velocidade de propagação diferente. E, portanto, essa frente de choque vai se desmontar como se fosse, tá? Então, as oscilações observadas na prática são nada mais do que um erro de fase entre essa série de Fourier que representaria, de outra forma, um choque bem delineado. Então, grande parte do esforço de como trabalhar com ondas de choque ou descontinuidades no CFD tem como foco resolver essas oscilações espúrias na sua solução, tá bom? Então vamos para frente. Eu preciso lembrar também que essa questão das oscilações do choque aparecendo na sua solução não são apenas uma questão estética, tá? Porque na prática da engenharia, né, você poderia imaginar uma curva média filtrando ali as oscilações do choque e você teria o seu resultado de interesse, não é verdade? Então, um grande problema por trás dessas oscilações, né, do choque não resolvido é que, se elas não forem tratadas, eventualmente você vai ter oscilações de propriedades como pressão ou densidade, que vão causar localmente valores negativos, né, por exemplo, da densidade, e quando você tenta dar um passo no tempo, esses valores não físicos vão rapidamente ter um efeito catastrófico na evolução da sua solução, então ela vai divergir, tá bom? Então, o problema real por trás das oscilações no choque é uma questão de estabilidade numérica, ok? Então vamos para frente. Bom, antes de eu chegar no último tópico da aula, tópico 3, que na verdade vai tratar das técnicas de tratamento de choque, preciso discutir com vocês um conceito super fundamental no CFD em geral, que é chamado conservatividade, tá? E dentro desse conceito eu queria lembrar para vocês sobre as chamadas formas conservativas de um EDP, como é o caso que a gente tem aqui. Aqui, ó, eu reescrevi a equação de Burgers sem viscosidade em forma conservativa. Aí eu precisei definir essa função de fluxo f, né, que no caso da equação de Burgers é simplesmente u ao quadrado sobre 2. Né? Então, se você fizer essa derivada aqui, você retorna para a equação de Burgers na forma não conservativa que a gente mostrou inicialmente. Mas muito bem, por que a gente chama isso aqui de forma conservativa? Porque ela está diretamente relacionada à lei de conservação que tem por trás da CDP, tá? E como é que a gente percebe isso? Integrando esse formato dentro de um voluminho de controle, né? Então vamos chamar, no nosso caso unidimensional, de uma região ômega, né, delimitados pela sua posição esquerda e direita. Enfim, quando a gente integra a EDP nesse domínio, do lado esquerdo, né, a gente vai ficar com tamanho do nosso voluminho vezes derivada temporal do valor médio da solução U dentro desse voluminho, aonde está aqui a definição do valor médio de U no voluminho, tá? E do lado direito a gente fica com um termo desse tipo, que aplicando o teorema do divergente, chega nessa relação. Ou seja, o que isso aqui está dizendo? Que a taxa de variação temporal do valor médio de U dentro desse voluminho é igual ao fluxo de U que está entrando pelo lado esquerdo menos o fluxo de U que está saindo pelo lado direito. Tá ok? Então é por causa dessa propriedade que a gente diz que essa forma da EDP é a forma conservativa. Bom, eu vou aproveitar para ressaltar para vocês o seguinte. Se nós tivéssemos um termo viscoso também, existe também uma forma de deixar tudo na forma conservativa, tá? Para isso a gente definiria um FV, né, de viscoso, igual a μ derivada primeira de U, tá, em relação a x. E aí o lado direito a gente faria a derivada primeira também do FV, tá? Ou seja, essa é a forma conservativa da equação de Burgers viscosa.
E fica mais óbvio que ela está em forma conservativa quando a gente coloca esse FV para o lado esquerdo, né, escrevendo ela desse jeito aqui. Ou seja, facilmente você poderia fazer essa integração, né, e chegaria num resultado semelhante ao que a gente chegou. Isso é importante para vocês saberem, não só da equação de Burgers, tá, pessoal? Mas, na verdade, a maioria das EDPs relevantes na mecânica dos fluidos, você consegue escrever em forma de conservação desse tipo, tá? Especialmente aquelas que trabalham com escoamentos compressíveis. Que nos leva à seguinte discussão. Essa propriedade de conservação ela é tão importante dentro do CFD que na maioria das vezes a gente quer que essa propriedade permaneça valendo no nível discreto da nossa solução. Ou seja, apesar do erro numérico, você quer que essa propriedade da conservatividade continue valendo 100% na sua solução numérica, tá bom? E para a gente conseguir isso, a gente precisa desenhar o nosso método numérico para garantir que essa propriedade continue valendo, apesar do erro numérico, por construção, tá? Os métodos numéricos conservativos, eles são especialmente para simulações que envolvem choques, porque do contrário, na prática a gente observaria erros grosseiros, tanto na posição do choque que vai se formar, quanto na intensidade nele, né? Ou seja, no salto de propriedade através dele. E isso aconteceria se a gente permitisse, né, que o erro numérico afetasse essa propriedade de conservação, ou de balanço de entrada e saída, né, das quantidades nos volumes de controle. Então vou discutir com vocês um exercício numérico que pode ser feito para verificar essa questão e que inclusive a gente vai implementar na aula seguinte, tá? Então atenção para o que eu vou explicar aqui. Imagina essas duas formas que você tem de resolver a equação de Burgers viscosa, tá? Em ambos os casos, o lado direito eu estou tratando da forma tradicional que a gente sempre tratou, né? O esquema de 3 pontos centrado da derivada segunda. Esse termo não importa tanto agora tratar da forma conservativa, porque ele é um termo linear, tá? Então, o que nos interessa por enquanto é o termo advectivo, que é não linear no caso de Burgers. Mas então, nessa fórmula de cima, eu estou discretizando a EDP em forma não conservativa. Então, a derivada de U em relação a x está separada do valor de U no ponto. Já na fórmula de baixo, eu trato esse termo pela forma conservativa. Então, estou trabalhando com a derivada única da minha função de fluxo f, né, que é definida no ponto j mais 1 ou j menos 1, como U ao quadrado sobre 2 nesse ponto j mais 1 ou j menos 1, ok? Bom, seria possível também a gente usar uma técnica upwind nesses esquemas, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Ficaria assim, ó, na primeira forma, ou assim na forma conservativa, né? Lembrando que o esquema upwind, ele só afeta o cálculo da derivada, né? Por isso que não afetou o fator j que tinha antes da derivada, no primeiro caso. Então, em ambos os casos, para discretizar a derivada, eu estou usando aquele esquema beta, né? Que vocês já conhecem bem. Então, o que a gente vai observar no exercício da próxima aula é o seguinte. Ao trabalhar com essas discretizações do beta, você vai observar claramente que apenas o formato conservativo vai te dar a solução correta com choque, tá? Enquanto a forma não conservativa vai estar claramente errada. Agora, curiosamente, se você trabalhar o par de equações que eu mostrei na página anterior, vai acontecer que, meio que por sorte, tanto a formulação conservativa quanto a não conservativa vão te dar o resultado correto do choque. Esse resultado, porém, acontece meio que por sorte devido à simetria do operador centrado não conservativo, tá bom? Mas se você tentasse fazer isso, por exemplo, numa simulação 2D com malhas não estruturadas, você ia perder essa simetria e o cálculo do choque ia se mostrar também claramente errado. Resumo da história é que você sempre vai querer trabalhar com um esquema conservativo, principalmente quando envolver choques. É bom ressaltar o seguinte, mesmo um esquema não conservativo, ele é um esquema consistente, tá? No sentido numérico, ou seja, quando o espaçamento de malha tende a zero, qualquer que seja o erro numérico, ele também tem que ir para zero e a sua solução numérica vai convergir para a solução exata. A grande vantagem das formas conservativas é que elas garantem que esse erro de conservatividade ele é zero, independente do tamanho do H, tá? É isso que a gente chama de conservatividade ao nível discreto, ok? Ou seja, a discretização que você escolheu é tal que você não perde a propriedade da conservatividade apesar do erro numérico. Finalmente, eu preciso ressaltar o seguinte, a diferença entre trabalhar com a EDP na forma matemática conservativa e implementar um esquema numérico em forma conservativa, tá? O primeiro nem sempre implica o segundo, mas para você ter o segundo, você necessariamente precisa partir do primeiro, da EDP em forma conservativa. Quer um exemplo onde a primeira condição não implica a segunda? Basta você testar essa equação 10 aqui na sua simulação com um fator upwind beta que varia ao longo da malha. Claramente você vai ver que vai ocorrer um erro na conservatividade, tá? Apesar de você estar trabalhando aqui já com a equação matemática na forma conservativa, a sua discretização não vai ser conservativa. Isso que eu falei dá para mostrar matematicamente, inclusive, tá? Então, especialmente em se tratando de diferenças finitas, nem sempre uma formulação que parece conservativa vai ser de fato. E essa, na verdade, é uma das grandes vantagens da formulação do tipo volumes finitos, né?
que são as preferidas nos códigos CFD gerais, como é o caso do SO2, tá? Porque na formulação volume finito, a discretização das EDPs já é feita diretamente através das propriedades médias nos voluminhos e dos fluxos nas interfaces dos elementos. Então isso garante, né, por construção, que a sua discretização numérica vai ser conservativa, tá bom? Mas vamos para frente. Finalmente a gente chega no tópico 3 sobre tratamento de choques. Existem, pessoal, basicamente duas abordagens para se trabalhar com choque. A primeira é chamada, do inglês, né, shock capturing, e a segunda é chamada shock fitting. E qual que é a diferença entre as duas? Bom, a primeira você trabalha com malhas gerais, né, e você trabalha no nível da sua formulação numérica para garantir que o choque não tenha oscilações e possa, portanto, se posicionar onde ele bem entender dentro da sua malha, tá? Já o shock fitting, ao invés de ter um foco de modificar o seu tratamento da discretização, o que ele vai fazer é alterar a sua malha, tá? Possivelmente de forma dinâmica no tempo, para garantir que a interface do choque vai sempre coincidir com arestas de elementos, tá ok? Essa segunda abordagem do shock fitting é, na verdade, muito rara dentro do CFD, tá? Mas qualquer livro de CFD que você for estudar vai mencionar que existe essa abordagem também, tá? Ela é normalmente considerada um pouco mais precisa do que o shock capture, mas a complexidade de você ficar recalculando a sua malha ao longo da simulação é tão grande que a grande maioria dos códigos CFD, na verdade, vai trabalhar com a abordagem shock capture, que é de fato aquela em que a gente vai focar aqui na nossa teoria, então eu nem vou ficar falando da shock fitting, tá? Já inclusive coloquei o título dessa sessão de técnicas de shock capturing. Vamos para frente? Bom, existem duas técnicas principais de shock capturing. Uma delas é baseada no uso dos chamados limitadores, tá? E a outra é baseada no conceito de viscosidade artificial, ok? Mas antes de eu discutir um ou outro, eu queria relembrar para vocês do seguinte. Lembra que quando a gente tentava resolver a equação de advecção linear, tá? Que é essa daqui, ó. Com uma molécula de cálculo para o DO dx do tipo upwind, usando aquele beta, né, a gente tinha ressaltado que essa fórmula, na verdade, ela tinha uma parte que era uma derivada centrada e uma outra parte que assemelhava uma derivada segunda de u em x, que carregava esse coeficiente aqui, beta h sobre 2. Então, vocês devem lembrar também que o resultado na sua discretização era equivalente a essa fórmula discreta aqui, ó, onde a gente tinha uma fórmula centrada para o operador advectivo, e do lado direito a gente tinha uma fórmula que parecia um termo difusivo, porém com um coeficiente que era velocidade de propagação A, parâmetro upwind beta, espaçamento de malha H dividido por 2. Ou seja, uma discretização upwind é equivalente a acrescentar um termo difusivo de viscosidade artificial, olha o termo-chave aí já aparecendo, de magnitude μ igual a A beta H sobre 2, tá ok? Isso aqui explica, pessoal, o seguinte, na prática, esquemas upwind são verificados ser livres de oscilações de Gibbs na vizinhança dos choques, desde que o parâmetro beta não seja próximo de zero, tá? E a explicação do porquê isso acontece é relativamente simples, né? Já que a gente já viu aquelas explicações da equação de Burgers viscosa, né? Ou seja, a presença do upwind é semelhante a uma viscosidade na sua EDP modificada. Estão sacando aí? Então, a nossa solução numérica, que na verdade é governada pela EDP modificada, agora é viscosa, como se fosse, né? Por causa de um erro numérico. E a gente sabe que a evolução analítica da equação de Burgers viscosa não chega a formar o choque e, portanto, não gera oscilações, tá? Agora, é claro, se o parâmetro beta for muito pequeno, em algum momento essa frente de choque, né, cuja espessura é proporcional à viscosidade μ, seja ela física ou artificial, né, vai se tornar tão pequena, né, isso é um gradiente tão acentuado na sua frente de choque, que ele também vai se tornar mal resolvido e, portanto, vai dar origem às oscilações de Gibbs. Mas, em geral, se você está usando um upwind com intensidades típicas do parâmetro beta, você vai evitar a formação das oscilações no choque. Eu quero ressaltar dois pontos. O primeiro é que uma análise de energia mostraria para a gente que esse fator da velocidade A, dentro da viscosidade artificial, faz com que a energia que é injetada na formação do choque pelo termo convectivo seja corretamente balanceada pelo termo difusivo. Estão entendendo mais ou menos o que eu estou dizendo? Ou seja, para evitar a oscilação, eu preciso ter um fator A aqui dentro da minha viscosidade artificial para que a magnitude desse termo difusivo que vai contrabalancear o termo advectivo na formação do choque seja compatível em termos energéticos, tá? O segundo ponto a ser ressaltado diz respeito ao fator H, do espaçamento de malha, que também está lá. Lembra que a espessura de um choque numa formulação Burgers viscosa é proporcional diretamente ao coeficiente de viscosidade μ? Então, por isso que as formulações upwinds têm o potencial de eliminar oscilações, porque o coeficiente μ já é diretamente proporcional ao seu espaçamento de malha H, tá entendendo? Então, se você reduz a sua malha de um fator de 2, o que vai acontecer é que a viscosidade artificial também vai ser reduzida de um fator de 2, portanto a espessura do choque que se formaria
também é reduzido de um fator de 2, mas não tem problema porque a sua malha já foi reduzida de um fator de 2. Então você permanece com o mesmo nível de resolução daquela frente de choque. Sacaram aí essa sutileza? E finalmente o fator beta vai atuar como um parâmetro de proporcionalidade, né? Pelo qual você faria aí, vamos dizer, um ajuste fino da espessura do choque que você consegue resolver com a sua malha, tá? Então vamos para frente. Bom, aí você pergunta, professor, então, para não ter oscilações no choque e, portanto, problemas com estabilidade, eu vou simplesmente aplicar uma discretização upwind na minha solução. Bom, o que você deve estar esquecendo aí é que a discretização upwind, ela tem uma precisão muito baixa, né? Na verdade, ela cai a ordem de precisão da sua solução para a primeira ordem. Então você fala assim, então eu vou usar o upwind só na vizinhança do choque. Perfeito, sua ideia está perfeita. Essa abordagem está por trás das técnicas que nós chamamos de limitadores, tá, para tratamento de choque, onde a essência da ideia é justamente essa. Você usa uma discretização centrada, onde a solução está bem resolvida, e aí, através de um sensor de oscilações ou sensor de choque, você adapta a sua molécula de cálculo localmente para ser upwind, onde estiver se formando um choque, e, portanto, evita oscilações ali. Nesse caso, você só vai estar reduzindo a ordem de precisão bem próximo do choque, que com certeza é bem melhor do que reduzir a ordem de precisão no seu domínio inteiro. Existe muito mais coisa, tá, pessoal, que eu poderia falar de limitadores para vocês. Mas, como limitadores, eles são mais frequentemente usados dentro do contexto de volumes finitos, eu não vou me aprofundar muito neles aqui, tá? Porque a nossa teoria é mais focada em diferenças finitas por uma questão de didática mesmo. Então, muito bem, o que eu vou focar com vocês, então, é a segunda técnica que eu havia mencionado para tratamento de choques, que é uma alternativa ao uso de limitadores, que é a chamada viscosidade artificial. E essa também é bem comum, tá? E pode ser usada tanto com diferenças finitas quanto com volumes finitos, tá? Inclusive, aquele esquema que a gente usou na última prática SO2, né, o esquema JST, de Jameson, Schmidt e Turkel, ela usa essa técnica da viscosidade artificial para tratar choques. Então, qual que é a ideia por trás desse conceito de viscosidade artificial? A ideia é simplesmente a seguinte: ao invés de alterar a discretização do seu termo advectivo, né, para transformar ele em upwind na proximidade do choque, você vai simplesmente deixar ele como você preferir, ou, por exemplo, centrado, e você vai adicionar às suas equações governantes um termo difusivo no lado direito da sua EDP, que vai, porém, ser proporcional a um sensor de oscilações ou sensor de choques, de forma que esse termo difusivo só vai ativar de fato na vizinhança do choque. Sacaram aí a ideia? Então, no fim das contas, pessoal, essas técnicas de tratamento de choque estão todas associadas a uma adição de difusão na vizinhança do choque, seja implicitamente através do termo advectivo ou seja explicitamente pela adição de um termo difusivo no lado direito das suas EDPs. Tá bom? Mas antes de continuar, eu queria brevemente discutir para vocês como que a gente poderia definir um sensor de choque, tá? Na verdade, tem vários jeitos, tá? Eu vou mostrar para vocês uma fórmula relativamente simples, que é a própria fórmula usada no esquema JST. A fórmula é a seguinte, aqui obviamente adaptada para um contexto de diferenças finitas. Para cada ponto J da sua malha, você vai calcular esse sensor sigma através dessa formulinha. E acontece que, longe do choque, o seu sigma vai estar praticamente zero, e próximo do choque, ele vai crescer, portanto indicando para você aonde que está acontecendo o choque. Muito bem, por que essa fórmula funciona? Vamos interpretá-la da seguinte forma. Está percebendo que esse termo no numerador lembra aquela nossa fórmula para a derivada segunda? Né? Exceto que a fórmula da derivada segunda era dividida pelo h ao quadrado. Né? Em outras palavras, esse termo no numerador ele é aproximadamente h ao quadrado vezes derivada segunda no ponto j, tá ok? Que é o que eu estou escrevendo aqui, ó. Então, o sigma ele é aproximadamente h ao quadrado vezes a derivada segunda de u no ponto j, e finalmente dividido por 4 vezes a solução u no ponto j, que é aproximadamente o que a gente tem no denominador aqui, ó. Não é verdade? Tá, mas por que eu fiz essa conta aqui? Porque é o seguinte, imagina que você está trabalhando com soluções do tipo onda, né, ou superposição dessas soluções. Ou seja, imagina que a sua solução é desse tipo aqui. Quando você calcula a derivada segunda, vai aparecer um fator menos k ao quadrado, né, multiplicando o exponencial, que é o próprio u. Ou seja, esse termo aqui da derivada segunda vai ser k ao quadrado vezes u, que dividido por esse u aqui, vai ficar só k ao quadrado dividido por 4. Em outras palavras, isso aqui tudo é aproximadamente o quadrado da metade do HK, que é um fator indicador de subresolução. Estão lembrados dos nossos gráficos, né, de dispersão e difusão? Então esse fator sigma basicamente vai te indicar o quão mal resolvidas estão aquelas ondas na vizinhança do ponto J. E, portanto, o sigma vai ser próximo de zero, onde a solução está bem comportada e bem resolvida, e vai atingir um valor alto em regiões subresolvidas, em particular o choque. Tá? Então, finalmente, pessoal, conhecendo o nosso sensor de choque, o termo de viscosidade artificial que a gente precisa adicionar no lado direito da nossa EDP, né, para trabalhar adequadamente com a captura de choques, é uma coisa desse tipo. Derivada segunda, né, multiplicado por
sigma, que é o sensor de choque, né, que vai garantir para a gente que esse termo adicionado a EDP só é ativado de fato nos choques, portanto não prejudica a precisão da nossa solução em regiões bem resolvidas, vezes o fator AH, estão lembrados como tinha antes? Só que no caso não linear, a gente vai usar U ao invés de A, né? Ou melhor dizendo, o módulo de U, para que esse termo difusível permaneça com o sinal correto, mesmo em regiões em que o U está negativo, para aquela questão energética, inclusive, que eu mencionei antes. E finalmente o fator H, para que a espessura desse choque formado fique da ordem de grandeza do nosso passamento de malha, né? Por fim, a gente pode colocar um coeficiente livre aqui, que a gente pode fazer um ajuste fino, né? Caso a caso, ok? Vamos para frente? Bom, para fechar essa aula, eu preciso ressaltar o seguinte ponto para vocês. Perceba que esse nosso termo de viscosidade artificial, como a gente tem um U multiplicando aqui o termo derivado de sigma e um sigma, que também é dependente de U, o termo como um todo vai ser um termo não linear, não é verdade? Então, se a gente quer ter uma formulação que é conservativa como um todo, a gente também precisa implementar esse termo de uma forma conservativa, tá? E como é que a gente faz isso? Lembra de como é que eu tinha feito antes? Eu definia um FV, né, uma função de fluxo viscoso, que era viscosidade μ multiplicando a derivada primeira em U e colocava ela dentro de outra derivada em X. Então tá aqui, tudo que depende da solução U, a gente coloca para dentro da derivada. Então muito bem, esse termo aqui agora está em forma conservativa. Porém existe um detalhe aqui que pode ser melhorado, tá? E ele é o seguinte, imagina que você vai calcular esse du dx externo, né, em torno de um ponto J. Você vai precisar calcular o argumento dele no J mais 1, subtrair desse mesmo valor no ponto J menos 1, tá? Porém imagina quando você for calcular isso daqui, em particular essa derivada em X, no ponto J mais 1. Bom, se você vai usar a fórmula centrada, você vai precisar mostrar a solução U agora lá no ponto J mais 2. Tá entendendo? Então essa molécula como um todo, se você usar o operador centrado e centrado, ela vai envolver agora 5 pontos da sua malha, né? Potencialmente ela vai do J menos 2 até o J mais 2. E o que a gente observa na prática do CFD é que quando você tem moléculas de cálculo muito grandes, às vezes isso acaba gerando oscilações adicionais na vizinhança do choque, tá? Porque o choque ele é muito localizado, né? Então quando você quer calcular uma derivada que é representativa do que está acontecendo realmente perto do choque, não vale a pena você envolver nessa sua estimativa da derivada 5 pontos, né? Porque aí você já vai estar trabalhando com informação que já está longe do choque. Então uma forma alternativa de você reescrever esse operador aqui em uma molécula de cálculo que seja mais localizada seria fazer o seguinte, ó, na derivada de dentro você usa uma definição enviesada para a esquerda, digamos, e na molécula de fora você usaria uma definição enviesada para a direita, tá? Então nesse caso você ia envolver só 3 pontos na sua molécula de cálculo da derivada de segundo. Só que você fizesse esquerda dentro, direita fora, ele ia ficar meio assimétrico como um todo, né? E para corrigir isso você teria que fazer o contrário, né? Direita do lado de dentro e esquerda do lado de fora. E aí fazer uma média entre essas duas opções, né? Para que a sua discretização fique 100% simétrica. Vocês podem estar achando bem engenhoso isso, né? E de fato é, né? Uma ideia genial. Mas o CFD está cheio delas, tá, pessoal? O CFD tem muita engenhosidade, ok? Então o que está escrito aqui dentro é simplesmente o que eu acabei de falar, né? O resultado do seu termo, então, vai ser conservativo, simétrico e compacto, tá ok? Então na implementação da próxima aula a gente vai testar esse camarada aqui. E para fechar a aula eu preciso comentar o seguinte. Todas as técnicas de tratamento de choque que a gente tem hoje, eu estou falando de técnicas gerais, tá? Que são robustas, que valem para 3D, equações completas de Navier-Stokes ou Euler, tá? Todas as técnicas que nós temos hoje, elas sempre vão reduzir a ordem de precisão para a primeira ordem na vizinhança do choque. Porque o termo de viscosidade artificial sempre vai ter esse fator H, ou seja, na vizinhança do choque, onde ele é ativado, você está adicionando um termo artificial, né? Ou seja, de erro, à sua EDP original, que é proporcional ao seu espaçamento de malha. Portanto, quando você refina a malha, digamos, por 2, esse erro também é reduzido apenas de um fator de 2. Por isso que o erro na vizinhança do choque sempre vai ser de primeira ordem. Isso com a tecnologia que a gente tem hoje, tá, pessoal, do CFD. Mas pelo menos a precisão longe do choque, ela é mantida aquela que você escolher, de segunda ordem ou maior, né, dependendo da sua molécula de cálculo. E o nome que se dá a esses esquemas que são de alta ordem, né, segunda ou maior, longe do choque, e só reduzem a precisão deles para a primeira ordem na vizinhança do choque, são chamados esquemas de alta resolução. Tá ok? Então fica essa palavra-chave para vocês guardarem também, porque é um conceito importante dentro do CFD. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau!